E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, Davi, o histórico, Wallace, o medieval, Bruno, o moderno. Mais ou menos. Moderno. Olha que você vai falar de mim. E Pato Samuel, contemporâneo. Fiquei todo inchado. Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com você. Hoje vamos falar de algo histórico. E não estou falando do primeiro clássico na Arena MRG. Pelo amor de Deus. Eu sabia que ia falar isso, cara. Piadas péssimas. Não estou falando. Estou falando do conflito na guerra na Palestina. O programa de hoje está um tanto explosivo, vocês não acham? Literalmente. Mas, Quase um tchacabum, uma bomba. mas para começar com o nosso professor de história, por que a tal da Guerra Santa, da Terra Santa, tem tanto confronto? Não era pra ser uma unidade de paz, cara? Então vamos voltar lá em Gênesis, né? É bem isso. É bem verdade. Capítulo 1, Deus percebe. Nós temos ali uma região que já não é a primeira vez que é vítima de conflitos, né? Então, assim, esse conflito que a gente tem agora, ele é imediatamente um desdobramento do pós-Segunda Guerra, né? Com a criação do Estado de Israel e a questão palestina ali. Mas ali já é uma região, inclusive, né? Por exemplo, Gaza já é uma região que, mais ou menos ali, 3.600 a.C., já era habitada. Então já foi... E território em disputa, diga-se de passagem. Sempre em disputa. Né? Exato, exatamente. Né? Banhado pelo Mar Mediterrâneo, ali o Egito O próprio Armagedon se passa lá, né? Pois é, então eu acho que a gente tem muita coisa aí para ir debatendo. Vou abrir aí, né, para mais pessoas poderem dar suas conclusões a respeito do que pensam aí desse conflito. Mas, cara, eu acho interessantíssimo. Ele já vai estar do lado do Hamas, eu tenho certeza. A esquerda do Brasil agora é Palestina. Vocês avisaram para lá que eles lá matam homoafetivos. Não se esqueçam, entendeu? Que não tem liberdade. Que nós fomos chamados pela direita lá de Israel, fomos chamados de anões diplomáticos. Não que nós não sejamos, mas a gente não quer ouvir isso, né? Então, sou ressentido. Pode concluir, professor. Cara, não, mas eu acho que é muito importante a gente passar por esse contexto do imperialismo, né? Porque esse conflito, e tem outros que acontecem principalmente na África, e pouca gente fala, mas são conflitos com desdobramento também do imperialismo, né? Esse território era um território inglês, né? E foi ali passado... A Israel não é um território que a gente vai falar assim que é extremamente fértil, né? A gente tem essas questões geográficas ali também que influenciam muito. E hoje a gente tem essa questão que está, cara, permeando aí, o mundo já está, né, com vários conflitos, e a gente tem medo da posição dos demais países também, né, cara? Lá tem petróleo ou eu tô viajando? Lá naquela área não, né? Tem, né? Mas alguém que tem muito petróleo, não especificamente naquela área, como tem uma Arábia Saudita, né? Mas tem gente aí que produz petróleo, caso de um Irã, por exemplo, que está querendo apoiar justamente por isso, né? Em si, lá não tem o desenvolvimento que tem, no caso, o Irã, a Arábia Saudita. Né? Mesmo que não tenha tido descobrimento, né, de petróleo, essa importância nesse sentido, mas em uma época que as travessias eram mar e solo, é uma região muito bem localizada, né, para o comércio e tudo mais. Então, é uma área interessante. Você dominar aquela área é uma possibilidade de desenvolvimento. Não só por mar, mas também por terra. Muitas estradas romanas passavam por lá para ir para o Oriente, né? Exatamente. Agora, o professor colocou uma coisa interessante que acho que valeria a pena destacar. Em que medida esse conflito é histórico e ele tem a ver com o fato de que ali a faixa de Gaza está espremida, né? Sim. E aí que eu acho que é a grande questão do debate. Porque Israel, evidentemente, por questões óbvias, depois da Segunda Guerra Mundial, alcançou o direito de ter um Estado, muito, inclusive, devedores de um brasileiro, né, que é o Oswaldo Aranha, que era diplomata à época, responsável pelo Conselho da ONU, e que teve grande influência para conseguir lá os 33 votos. Agora, não teve um Estado palestino, né? Não. Pelo amor de Deus, eu quero deixar claro que eu não estou defendendo ninguém, deixa a esquerda aí falar desse negócio de palestino, tem que ter Estado ou não. O fato o professor introduziu muito bem a questão. Estão espremidos. O que nós vamos tirar disso é que eu não sei, né? Por que Israel tem um Estado e eles não têm? Eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita, né? Será que os palestinos não poderiam ter? Qual que é o receio? Eu sou muito leigo, né? Todos nós somos, exceto o professor. Não. Nesse assunto, mas foi feito, né? Assim, uma proposta de divisão de estados. De qual área? É o que o professor colocou. Se fosse, vamos imaginar, no Brasil. Aí os caras chegam e falam assim: não, aqui, Brasil, agora nós vamos alocar o povo, né? Que foi dispersado aí pela perseguição. Nós vamos colocá-lo agora, o Estado de Israel vai ser no Brasil. Então vocês vão ficar com o Rio Grande do Sul e o Acre. Exatamente. Entendeu? Então... E aí não são questões só religiosas, cara.
Porque quando a gente fala de muçulmanos e de judeus, nós estamos falando de cultura, de modo de vida. Então é muito complexo, né, que a gente coloque essas pessoas... Porque o que faz um país? Idioma, regras, mas a cultura, né? Então, isso aí é muito complexo. O povo, a gente falando da riqueza ali da região, né? O povo árabe é excelente no comércio, Maomé, no comerciante, né? Então, ali é uma área que o povo palestino e o povo judeu, eles também têm esse entrave cultural, cara. Sabe? Não que não possa existir, né? Que eles possam coexistir pacificamente. Mas isso é um entrave muito grande. E, por curiosidade, quais são as principais diferenças da cultura deles? Por exemplo, eu gosto de Nescau e eu de Toddy. Só pra fazer um adendo aqui, uma coisa assim. você fazer uma pergunta dessa, tipo, você fala assim, não vejo diferença nenhuma entre o chinês e o japonês. Tô enchendo o saco. Mas Vai ficar puto. Tô brincando. Qual é a diferença entre chinês e japonês? Não, tô brincando. Você principal é religião. Isso é professor, mas eu tô enchendo seu saco. Não, mas é interessante. Cara, eu faço um exemplo desse aqui que é muito interessante, da diferença da cultura ocidental. Não sei se você vai lembrar da Copa de 2014. Falou futebol, ele lembra. Ele vai lembrar. Por isso que eu tô usando esse exemplo. Eu joguei pra seara dele, embora eu não vou falar de futebol há muito tempo, não. Não sei se você se lembra, cara, o Salah, Mohamed Salah, Sim, quando jogou pelo Egito, a Copa foi no mês do Ramadã, que é o jejum. Né? Então ele teve que jogar, teve essa questão toda para ele pedir uma autorização religiosa para que ele pudesse quebrar o jejum, já que ele estava num evento esportivo e precisava de uma alimentação. Sim. Então essas questões culturais, né, dos judeus com a questão comercial também, do lucro ali, alguma coisa, né, da prosperidade. Então isso tudo é um entrave cultural muito grande. Entendi. Tá? E a gente vai aprofundar nisso aí ao longo do papo, mas eu acho interessante pautar isso para início, cara, porque senão parece que são só duas religiões. Perfeito. Né? Então são várias coisas, inclusive questões geográficas. Porque o que define a fronteira às vezes é a força. Exato. Eu diria que historicamente é isso, querendo ou não, quem tem mais força é que vai determinando, né? Exato. Isso a parte que lhe cabe do testamento de Adão. Eu até, já que você está falando de nivelar, né, pautar essa discussão, eu até tenho a impressão de que não é um conflito religioso que está acontecendo. É um conflito entre um povo que deseja formar um Estado palestino, que não é necessariamente, né, um Estado muçulmano, um Estado palestino, e, inclusive, se eu não me engano, seria até um Estado laico, né? Que eles querem. E, do outro lado, um Estado que, pro brasileiro contemporâneo... De direita? Isso é incabível. Não, nem falar assim, não. É porque Israel geralmente... É incabível conceber um Estado religioso. Por exemplo, o brasileiro hoje não consegue imaginar o que é um Estado sendo religioso, como é o Estado de Israel, né? Assim, é um Estado onde ele é pautado por regras, né? Parte da Constituição tem a ver com Exatamente. a Bíblia, Antigo Completamente. Testamento. Nós somos um Estado laico sob a proteção de Deus, né? Então fica assim, meio confuso. Essa divisão, né? E não me parece, neste momento, diferente de algo que nós podemos falar futuramente, né? De uma guerra séculos antes, que eram relacionadas de fato a um conflito religioso. Eu vejo que o de hoje não é bem um conflito. Eu diria que em parte. Um conflito por lógico território. Que o professor vai poder aprofundar isso, mas eu diria que em parte na seguinte perspectiva: nessa parte de lá do mundo, as coisas se imbricam. Então pensemos um ayatollah, ele é um líder político, ele é religioso, é ele que julga. Então eu acho que as coisas se intercruzam. Agora, obviamente, né, para reverenciar o nosso Santo Marques, é lógico, né? Santo Marques? Para ser irônico mesmo, né? A superestrutura está a serviço de uma estrutura. Então, obviamente, ali as questões religiosas, as questões culturais, elas estão a serviço de questões concretas. Comércio, rota, influência, território, né? Mas elas se imbricam. E é até o que gerou a época que o Papa Bento XVI fez aquele discurso lá em Regensburg, uma crítica grande, porque ele se perguntava, considerando que o Ocidente já tem como uma cláusula pétrea essa questão da laicidade, até pensemos numa Inglaterra da vida, quando você tem um monarca que é o guardião da Constituição, você também tem uma Câmara dos Comuns que lida ali com as questões práticas do governo. Mas ele questionava assim, será que o Islã vai dar conta disso? De fazer essa separação? E se não der conta de fazer essa separação, para onde vai o Ocidente? Então, isso deu uma polêmica danada na época, porque, imagina, o Papa colocou uma questão óbvia, porque o Ocidente já fez esse passo da separação, até dos poderes, que é uma coisa que eu acho que é um pouco mais difícil para o mundo árabe. Não estou dizendo que é certo ou errado, pelo amor de Deus. Não joga uma bomba aqui na Serra da Piedade. Mas é uma questão que se coloca, né? Cara, isso aí é muito interessante da gente falar, porque o judaísmo não é só uma religião.
O judaísmo os judeus são um povo. Eles são um povo que, se a gente vai olhar na origem, eles são semitas. Semitas são os descendentes de Sem. Exatamente. Então, no outro episódio nós falamos dos descendentes de Cã. Agora são os descendentes de onde vêm os árabes e os turcos, os sarracenos. Sarracenos no geral. Essa bacana. E aí, cara, portanto, é um povo com uma cultura que é muito fácil da gente entender a força que tem Israel, né, em tão pouco tempo. Porque eles têm os elementos que unem um povo muito fácil. O Brasil demorou pelo menos 350 anos para criar no brasileiro uma ideia de que verde e amarelo eram nossas cores. Né? Aprender a cantar o hino. As escolas têm esse papel às vezes. Né? Então, os judeus já têm esse passado, eles já têm esse elo de ligação muito grande. Portanto, foi muito prático criar o Estado de Israel. Não era assim com a Palestina. Você não está falando simplesmente, eles não têm tanto esse elo de ligação só pelo fato da religião, entendeu? O elo de ligação se torna assim, olha, eu sou descendente de uma família que morava aqui. Davi. É piada interna. Eu leio pensamentos do Davi. Pode falar. Meus descendentes eram dessa terra e nós fomos expulsos, né? Então, assim, o que une? Eu perdi minha terra, você também. Então, vamos nos unir para poder proteger. Pode concluir. Pode concluir. Não, que eu ia dizer que é justamente esse o ponto, né? Quando nós vemos a violência com a qual o pessoal ali da faixa de Gaza, os palestinos estão se insurgindo como Israel, é porque é consequência de uma guerra do Yom Kippur em 73, né? A invasão que aconteceu contemporânea a nós, né? Por conta de questões relativas à disputa de território. Se eu não me engano, em 2006, um soldado foi capturado e aí Israel vai para cima com tudo, né? E aí sempre Estados Unidos e ONU têm que tentar intervir. E isso gera um ressentimento. Eu vi vídeos de jovens da Palestina dizendo, olha, o que nós queremos é sangue mesmo, e que eles morram, os sionistas, e queremos que Israel seja destruída, porque é uma geração agora que seja os adolescentes, os que já estão aí, né, quase chegando à vida adulta, que viram atrocidades sendo cometidas. Não estou querendo dizer que Israel fez errado. Aqui eu não estou tendo um juízo de valor. Estou querendo dizer que é uma geração que viu Israel se fortalecer como Estado-nação, com um poderio militar, e que, vez ou outra, exerceu o seu braço forte ali. E matou, e dizimou, e partiu para cima várias vezes. Estou dizendo, o caso dos Estados Unidos e da ONU tiveram que parar Israel e dizer, tá ótimo. Essa guerra do Yom Kippur, por exemplo, em 20 dias Israel teria dizimado o Egito se não fosse a ONU. Então, quer dizer, esse pessoal que está vindo agora, que está no Hamas, viu isso. Então traz nas vísceras esse ressentimento, né? Que se transforma em ação política e estratégia, né? Agora nós estamos vendo, cavaram túneis, fizeram toda uma estratégia militar, calcularam quais seriam os reféns, justamente porque eu acho que o grande objetivo agora, e o presidente, o líder do Hamas, deixou isso muito claro. O objetivo é, com esse pacto de sangue, suscitando sangue e revolta, expor Israel. Porque eu acho que, diferentemente de outros momentos agora, se Israel invade, aquele momento, com todo mundo no WhatsApp, internet e por aí vai, começa a se questionar. Mas Israel é a vítima ou é o opressor? Entende? Então eu acho que o momento agora do Hamas é esse, de sapatear na cara do mundo, jogar na cara de todas as nações. E aí? Será que realmente Israel tem o direito de fazer o que quiser? Cadê o nosso corredor humanitário? Lógico, não estou tecendo um juízo de valor aqui, mas estou dizendo que há estratégia. Acho que tem a ver com uma charge que eu vi. Tinha uma espécie de um carinha com a bandeirinha lá da Palestina. E cutucando uma caixa de abelha, que era Israel. E aí foi lá, cutucou e vê aquele enxame de abelha atrás da Palestina. Exato. E aí o cara virou para um monte de câmeras assim, tipo, olha lá, ele tá me atacando. Exato. Você pensa, por exemplo, no caso, e aconteceu nos Estados Unidos, eu vi o Biden, quando esteve lá em Israel, ele usou uma expressão que é muito forte. Ele pede ao Benjamin Netanyahu, o tipo de coisa que você só pode pedir no local, que não cometa o mesmo erro dos Estados Unidos quando foi o 11 de setembro. A que ele está se referindo? Porque ele era senador na época, quando, por conta da destruição das Torres Gêmeas, os Estados Unidos invadem o Iraque. Então, é das grandes vergonhas da história da diplomacia, né? Essa bile de ódio que fez invadir o Iraque, Afeganistão e por aí vai. E o Biden fala, olha, nós já fizemos isso aqui e não deu certo. Né? Mas eu não estou tecendo um juízo de valor, estou querendo dizer que é uma questão complexa, como o professor já disse, né? É muito complexo. E tem um lucro nisso, né? É lógico. Porque a gente precisa entender que o mercado de armas... Cara, é surreal isso.
né? Muitas vezes a gente não pensa nisso. Eu vou fazer uma analogia com o Brasil, mas para ficar simples da gente talvez entender, né? Para ficar na nossa cultura aqui. Você imagina um jovem numa comunidade com pouca estrutura, né? Pouco saneamento básico e tal, numa situação muito complexa, às vezes a energia ali está no gato, a internet está no gato, beleza. Aí essa pessoa, se ela quiser, cara, ela de repente está com um fuzil israelense na ponta de uma biqueira. Percebe? Então essa pessoa não tinha acesso a nada, mas ela tem acesso a um fuzil israelense, que é muito mais caro talvez que uma casa popular. Então você vai imaginar o seguinte, como que esse fuzil chegou ali? Serviu a alguém. Alguém vendeu, alguém lucrou. E isso não é novidade no mundo. Alguém. Né? Quando a gente vai ver o Afeganistão foi armado pelos Estados Unidos, né? No contexto da Guerra Fria. E é isso que depois tornou o movimento contra. Isso é interessante, né? É o que a gente chama de tiro no pé. Exatamente, foi isso mesmo. Tem um filme, cara, que é com o Tom Cruise, bem legal, que chama Feito na América. Que é um caso fantástico de um cara que ele voava pro FBI espionando a América Central para ver se tinha possibilidade, né? E armando guerrilhas contra os comunistas. E aí esse cara conheceu o cartel de Medellín e começou a levar cocaína pro Pablo Escobar. Então foi uma coisa que às vezes a gente vê e os Estados Unidos começaram a sofrer com essa invasão. Então muitas das coisas que acontecem são erros das potências que elas não arcam, certo? Não é somente um discurso, você é anti-imperialista, embora seja... As potências não arcam com esses conflitos e vendem as armas. E agora quem... Desculpa te interromper, você concluiu? Concluí. E agora quem está lucrando com isso de alguma forma ou de outra também são as potências revisoras, que é Rússia e China. Por isso veto para lá, veto para cá, porque é interessante para a Rússia deixar claro os interesses da Palestina, porque isso vai, né, legitimar o que está acontecendo agora na Ucrânia, é lógico, né? E o Ocidente tem o interesse de que exista ali, né, um reduto ocidental também. É, claro. Porque nós estamos falando de uma terra e os árabes, né, muçulmanos, porque nem todo muçulmano é árabe, mas os muçulmanos dali, eles querem e eles têm a jihad, a expansão da fé, né? São religiões, tanto o cristianismo quanto o islamismo, são religiões messiânicas no sentido de, né, apostólicas ali. Eu quero espalhar, eu quero aumentar. Você não vai ter um judeu querendo te chamar para converter. E ao contrário, né? E ele fazendo uma provocação, né? E indo de novo à pergunta que o Marx colocou, né? Porque ele diz a diferença de uma coisa para outra. É esta sina das religiões abraâmicas, desse seu desejo de expansão sair cortando a cabeça de todo mundo? Porque os judeus fizeram isso também e tiveram essa cabeça cortada. Agora vem o Islã. Os cristãos também, vamos falar num próximo programa sobre as cruzadas. Seria essa a sina das religiões abraâmicas? A cruz ou a crescente, a estrela e o sangue? Padre, Que Sara, hein? todas essas religiões pregam a paz. A pergunta que eu devolveria é: por que há tanta matança em nome dessas religiões? Eu ri aqui, mas é lógico. Não, mas é uma provocação que a gente fala, cara, por que tem tanta morte e violência assim em nome... Isso aqui é paz, né? E Todas se saúdam com a paz, né? Shalom, salom, a paz esteja convosco, né? Freud explicaria, né, na verdade, quer dizer, ou seja, com o narcisismo das pequenas diferenças, seja com essa ideia de alguma forma de disfarçar aquilo que a gente não quer, né? Punção de morte. É uma pulsão de morte. Também seria um conceito que Freud traria ali, né, no sentido de que, ao que parece, e isso está muito presente ao longo da história de várias guerras, inclusive as guerras santas, o ódio é aglutinador. Vamos expandir a fé em nome do amor. Não, mas estão destruindo a família. Tem aqui vamos destruir nossa terra, nosso povo. Aí não, meu filho. Aí todo mundo quer pegar a arma, morte aos sarracenos, né? Então, pode ser isso. Né? O ódio aglutina. Essa definição de paz também, ela é questionável, né? Assim, o que as pessoas entendem como essa noção de paz, né? Não, pode colocar, velho. Eu vou deixar a parte católica para um outro momento futuro. Coloca, velho. Aqui é a roda. Mas eu diria, por exemplo, assim, para o judeu, já que o programa é para falar, né, de judeus e palestinos, para o judeu, a paz é eu poder ter a minha terra, eu poder estar com o meu povo todo no mesmo lugar e vivendo bem. Se algo ameaça isso... Até porque eles são muito ligados à terra, né? Vale a pena esse conflito para eu garantir. Ainda mais um povo que, coitado... Coitado agora eu coloquei... Não. Eu coloquei subjetividade. Não, mas eu queria ser imparcial. Mas você não consegue ser neutro, né? Porque o povo que... Mas o povo
que, assim, inúmeras vezes foi expulso da terra, né? Várias vezes, ó, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Greco, Romanos. Foi expulso várias vezes. Guerra mundial. E isso Coitados, né? E isso do ponto de vista social, né? Do povo, né? E a vivência do povo. Dá medo, né? Do ponto de vista religioso, depois que eles constroem o Templo de Salomão, se a gente for parar pra pensar assim, enquanto vivência de fé, é um povo que, assim, não conseguiu. Assim, beleza, construiu o templo, foi destruído. Construiu o templo, foi destruído. E tá lá hoje olhando pro muro, sabe? É um pedacinho do... Sim, quer dizer, é legítima essa insegurança, esse receio? O que é paz para eles? Eu poder ter a minha região com o meu comércio, com o meu povo estando bem estruturado. Eu poder celebrar a minha... E enquanto eu não tiver isso, eu faço guerra. E celebrar e tendo que dividir o que é dele. O que, tecnicamente... Mas vou fazer uma polêmica, jogar aqui uma polêmica. Vamos imaginar que eu fico vendo que eu acho isso muito bonito, né? O pessoal de direita, bandeira de Israel, né? Aí eu me lembro da parte irônica daquela série Borgia, né? Quando o Papa Alexandre VI estava querendo fazer negócio com os judeus e os cardeais de Roma escandalizados, aquela coisa toda. Ele falou, não, como você vai fazer negócio com os judeus? Eles mataram Jesus. Ele falou assim, ué, mas eu pensei que tivesse sido os romanos, né? Então, a Igreja Católica diz que não foi nenhum outro, né? Porque agora ela é romana, né, querido? Dá problema com o compliance da empresa, né? Da capital, né? Mas enfim... Dá choque de interesse. Mas o que eu ia dizer que de catequese aqui, saibamos bem, os católicos que nos escutam, que não foi nem os judeus que mataram e nem os romanos. Fui eu. Ele morreu por mim, não foi eu que matei, não, né? Foi, ué. Há uma diferença. Não, há uma diferença, Bruno. Uma coisa é ele ter morrido por mim. Eu ter matado é uma outra coisa, né? Há uma diferença. Ele morreu por mim, é um fato. O meu pecado custou o sangue de Cristo. Agora, não fomos nós que matamos, né? Foi o príncipe deste mundo, o diabo. Que é isso? O chefe da minha empresa é outro, pelo amor de Deus. Temos um satanista aqui, alguém tem que fazer alguma coisa. Tô brincando, né? Mas o que eu ia dizer essa perspectiva... Eu acho engraçado aqui no Brasil, defendendo o Estado de Israel, o povo tradicional e por aí vai, porque quando nós vemos hoje a questão do marco temporal das terras indígenas, né? O pessoal de direito diz, não faz sentido, como assim? Aí eu vou ter que sair da minha terra agora? Mas a verdade é o seguinte, se for olhar a questão de um marco temporal, né? No sentido avesso, então não deveria ser direito legítimo de Israel, tá lá, não, é? E inclusive porque o povo de Canaã, os filisteus, filistim, considerando que nas línguas antigas o que importa é a consoante, filisteu, filistim, palestino, chegaram antes dos judeus. É uma coisa interessante, velho. Se eu for fazer um estado de origem etnológico... Eu acho muito engraçado alguém falar hoje de tomar cuidado com invasão da propriedade privada e não levar em consideração que os palestinos chegaram antes dos judeus. Até a própria Jerusalém foi invadida. Exatamente, Jericó, destruiu-se a cidade de Jericó. Aí o que eu acho engraçado é que nós na Bíblia, aqui sendo bastante irônico, nós temos o testemunho de uma invasão de terra, porque Deus mandou Abraão invadir a terra que era dos cananeus, dos filisteus, filistim, palestinos. É uma coisa muito interessante, né? Por isso mesmo. Porque Deus mandou, quem vai discutir com Deus? E Alá chegou pelo menos uns 2.600 anos depois, eu prefiro que vem antes, velho. Até mesmo porque Alá não destruiu nada com fogo, considerando Sodoma e Gomorra, eu acho melhor não... Mas quer dizer, a questão é muito complexa. Nós estamos ironizando aqui justamente para deixar claro que é uma questão extremamente ampla e que ela não cabe adjetivações, né? Você falou uma coisa muito interessante aí, Bruno, que dentro do movimento antissemita existe essa alegação, e existiu inclusive no nazismo, sobre essa alegação de que os judeus teriam matado Jesus. Né? É preciso a gente falar que, cara, isso foi um julgamento extremamente fabricado. Porque você tinha as pessoas que concordavam que aquele era o Messias e se tornaram seguidores, você tinha aqueles que não. E quem foi lá para poder votar foram aqueles que não. Então, quando perguntaram lá, cara, quem que você quer que solte, aquilo já estava... Todo mundo já sabia daquilo. Aquilo eram favas contadas. Jesus era um inimigo do Império Romano político. A gente precisa falar do Jesus histórico, que a gente às vezes aborda pouco. Os judeus, eles sofriam muito dentro do Império Romano, porque, por exemplo, a questão da nudez. A nudez não era um problema na antiguidade. E para os judeus é uma questão. Né? Eles se vestem. Os romanos adoravam as imagens dos imperadores. Os judeus não adoravam isso. Então eles tinham vários problemas lá dentro. Quando Jesus é confrontado politicamente, mas peraí, como que você não reconhece a autoridade máxima como a do imperador? Você reconhece um Deus,
né, que era uma religião ainda minoritária. Então, isso tudo é muito manipulado ao longo da história, tá? Para usar isso. E esse julgamento é interessante a gente falar isso, cara, porque foi fabricado. Né? Jesus já foi não, ali questão de ser os judeus que fizeram isso. Já foi. E assim, como é que foi? Por favor, vai. Não, eu ia até comentar assim, né? Você falou que eram poucos. Na verdade, se a gente separar, né, o que era a estrutura judaica, que já tinha algumas divisões naquele período, dentre os fariseus ainda não foram todos, né? Não dá pra gente considerar que foram todos, né? Foi uma parcela pequena que estava irada com... Aí, assim, mais catequese e teologia para poder tentar falar, que aquele que se intitulava Messias também se considerava o Deus, e gera então naquelas pessoas. Tanto é que são eles que levam, né, para... fugiu o nome. Para Pilatos, para o Império Romano, Herodes, Pilatos. Isso, para Herodes, que levam lá pro julgamento primeiro, né, que eles... Tem um açoite de Jesus, leva lá para Herodes, levam para Pilatos. E a impressão que eu tenho, né, assim... A minha interpretação é que, inclusive, os romanos não tinham motivos para matar, né? Quando ele resolve lavar as mãos, por uma relação assim, olha, eu sei... Tem mais a ver com vocês do que com a gente. Mas ele vai para a cruz por conta de uma questão política. O substrato era religioso, mas o que acaba sendo a causa de condenação capital de Cristo porque ele se coloca contra o Império. Porque eles não podiam matar. Como inimigo de César. Sim, mas... Roma tinha tirado o poder dos judeus de matarem, por isso eles só flagelam. E aí eles ainda querem a morte. Então eles levam... E eu concordo. O flagelo já tinha sido a punição, tipo isso, né? Religiosa. Mas o flagelo é a punição da liderança dele. É o máximo que eles podiam chegar. Porque Jesus foi uma morte exemplar. A crucificação politicamente era uma morte exemplar. Porque o crucificado é interessante. Foi José de Arimateia responsável por descer o corpo? Pois e Nicodemos. Isso é uma passagem muito importante, porque você não descia o corpo. O corpo ficava, os animais comiam, ele se decompunha ali. Era uma morte vergonhosa. Era pra tipo, cara... Eu dou esse exemplo em aula, que às vezes eu falo assim, um menino tá conversando. Aí vocês imaginem que saiam, aí quando vocês voltam tem uma língua pendurada. Isso mesmo. Os meninos assustam, né? Eu falo assim, cara, essa punição exemplar politicamente é muito utilizada, né? Que eu vou punir, vou expor essa punição e mostrar o que acontece. E o nosso grande herói nacional passou por isso, né? Perdeu o dedo? Tiradentes. Tá. Não, exato. Quando ele... Já confundi. Desculpa. Ele que tá falando, tá? Ele que tá falando. Eu não falei nada. Esse programa vai ser expulso da programação da TV Horizonte. Perdemos o foco total. Não, mas eu entendi. Tiradentes não era muito santo também, não. Não, certamente não, mas nem acaba sendo, né? De santo e de louco todo mundo tem um pouco. Mas eu entendi o que você está querendo dizer. É que, na verdade, Cristo em si não era um revolucionário político, de fato. Mas muito claro, desde o início da morte dele e aquilo que os cristãos experimentam, a questão vai se tornando política. Porque você pode observar que logo lá no início dos Atos dos Apóstolos, a questão com os judeus ela vai deixando de ser importante. Por volta aí do ano de 90, tem um concílio de Jâmnia que deixa muito claro, os judeus falam, olha, se você quer viver aí com esses messias, faz o que você quiser. Aí começa a vir as confrontações políticas, né? Que é o que o professor acabou de dizer, né? Então depois ali do ano 90, sobretudo, fica muito claro que o problema dos judeus dos cristãos é contra o imperador, né? Pelo fato de eles não estarem abertos às leis, às questões políticas, né? E aí por aí vai, né? Deixa de ser uma questão só religiosa. Agora, uma questão que, quando a gente vê os noticiários aí falando desse conflito, fala-se muito na faixa de Gaza. O que de fato é a faixa de Gaza? É um pedaço de terra transitório? O que é de fato? Um lugar de refúgio? É uma faixa. Imagina... Capitão óbvio. Para pensar assim no mapa, né? Nós temos aqui, onde é que está aqui? Cisjordânia, aqui nós temos ali o Estado de Israel, e nós temos aqui um cantinho, até aqui parte de baixo do Egito, né? Nós temos essa faixa de Gaza, que é o que o professor bem expressou. Quando você constitui o Estado de Israel, você empurra isso para o canto. Para onde? Para onde não dava mais para empurrar, porque o próximo passo era o mar, né? Então aí que é o problema, essa areazinha... Se soubesse nadar, tava de boa. Essa areazinha, mas essa ideia, filisteu, palestino, vem de povo do mar.
né? Porque eles veem, né, a origem também, né, de fora ali do mar Mediterrâneo, por aí vai. Então é essa faixa, essa pequena faixa de terra, que é um grande corredor, né? Em vários aspectos. Cultural, um corredor de pessoas, mas é o que sobrou daquele grande território, né? Que nós já chegamos à conclusão que a gente não sabe exatamente quem é que tem o direito de ir, né? E aqui pensando, né? Considerando a situação hipotética, assim, de o Hamas ganhar seu espaço e ganhar território, né? Ou retomar território. Perfeito. E aí isso aí é subjetivo. O que é o Hamas ali na faixa de Gaza e o que é os palestinos ali mais a noroeste, né? Se eu não me engano. Noroeste? Sou péssimo em geografia. Eles seriam um mesmo estado? O Hamas é a ponta da lança, na verdade, né? O Hamas, entenda-se, é uma organização militar e política de insurreição. É um elemento catalisador de uma coisa muito maior, que é a ideia do Estado palestino, que tem por detrás também a questão do Islã. Sim, mas o povo que está separado lá a quilômetros de distância também quer. Depende. Se for árabe, ele deve estar preocupado com a cotação do... Árabe não. Se for da Arábia Saudita, deve estar preocupado com a cotação do petróleo. Se for o Irã, quer. Não, eu falo do... Então depende, né? Dos árabes que vivem naquela região ali também. A região maior ali ocupada pelos palestinos, né? A Cisjordânia. Não, mais para cima um pouco. Cisjordânia. Eles se uniriam, né? E seriam um só povo? Ou, apesar do princípio ser o mesmo, a forma talvez de pensar mudou tanto que agora são dois povos diferentes? Cara, vamos tentar fazer um paralelo seguinte. Você assistiu X-Men? Você lembra que tinha o professor Xavier e tinha o Magneto? Todos dois estavam querendo ficar do lado dos mutantes. Um pregava que eles deviam coexistir com humanos, que era o Charles Xavier, né? Martin Luther King. E o Malcolm X seria o Magneto. Então, tipo, se eles vão me matar, a gente mata eles também. Ou antes, de preferência, né? Exatamente. Então, esses personagens, né? No caso do Hamas, cara, é uma organização de extrema violência, certo? Então, eles marcam seus ataques pelo terror. Tá certo? E quando você chega no extremismo, que a gente precisa discernir isso, o Ocidente não divide bem, não separa bem a jihad, a guerra santa do mundo árabe, né? E do mundo muçulmano. Então, o Hamas é uma organização, cara, extremista. Então, o Hamas não representa todos os palestinos. O Hamas é um grupo que coordena a região de Gaza, por exemplo, hoje. Sim. Né? Inclusive, eleito pelo povo e tal, né? Mas o Hamas vai fazer a tal da lintifada. A gente via muito antigamente, isso, né? Então, assim, cara, mas daí ao que acontece pelos desdobramentos do Hamas, o Hamas, por exemplo, não está preocupado com o rebote da guerra. Você está vendo que a população está sem água, está sem comida, está sem acesso a um monte de coisas, e não é pelo bem do povo. É pelo anti, né? É pelo sentimento do anti-Israel. Eu não vou conviver aqui harmonicamente com você, não. Eu tava vendo hoje de manhã uma entrevista do porta-voz do Hamas, né? Ele tava dando uma entrevista pra BBC. E aí, claro que os caras do Ocidente iam atacar, né? E aí ele falou assim, não, que o ataque do Hamas foi um ataque político. Aí o cara rebateu, mas como políticos, se milhares de civis morreram ali, inocentes? Aí ele, não, eles estavam lá por coincidência. Quer dizer, faz parte da estratégia isso, né? Que pensa também que... A ideia não era matar eles, era matar os militares. Mas é que eles estavam ali e acabaram morrendo. Né? Eu vi também essa semana, eu não saberia dizer exatamente a fonte, mas de um político lá de Israel, dizendo assim, nós não odiamos o Hamas, enfim, pelo fato de que eles mataram os nossos filhos, mas porque eles nos levam a matar os filhos deles. Então é bem isso, quer dizer, porque você expõe internacionalmente isso, quando você coloca a morte de civis, e você expõe Israel até que ter, porque para Israel, e aí eu acho que a sobrevida do Bibi, né, do Benjamin Netanyahu, é porque com os escândalos, né, que ele tem, não vou usar uma palavra forte aqui, né, porque enfim, com as coisas, as dificuldades do governo, né, as mudanças de ministério que ele está tendo lá, se não for essa questão da guerra, dessa força, dessa garantia da segurança, ele perde o poder. Então, querendo ou não, ele tem que se mostrar como um líder forte, que vai bater de frente com aquilo, porque a paz para Israel é, antes de tudo, segurança e bem-estar, a qualquer custo. Agora, vocês se arriscariam dizer quem nessa brincadeira toda tem um pingo de razão?
Eu acho que quando a gente quer ter razão, na maior parte das vezes terminamos Ou é o menos errado. perdendo as razões. Eu ia falar isso aqui antes, que eu acho interessante quando a gente desmembra o conflito, porque a gente passa daquela parte de querer ter um lado. Sim. É. Você começa a ver que Entender. depende. Se eu tivesse em Gaza, eu seria anti-Israel. É. Se eu fosse um israelense, eu seria... Anti-Hamas. Exatamente. Então, eu acho que depende muito da subjetividade. Não tem muito um certo ou errado. Existem vários culpados, inclusive fora, além de Israel e Hamas. Tem várias outras potências ali, né? E a gente tem que ver como que essa parte, né, prejudica todos. Porque numa guerra ninguém ganha. É. Né? Uma guerra... Tipo o discurso da Dilma, né? Ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Todo mundo gostei, eu lembrei de Dilma agora. Abraço, Dilma. Agora, de fato, eu acho que isso é muito complicado e até alguns pensadores introduzem a ideia de uma crise da pós-verdade. Eu acho que guerras sempre existiram e se elas existirem é porque nós devemos, enquanto seres humanos, ter motivos muito legítimos para isso. Tem salmos, por exemplo, que não são usados na liturgia, o caso do Salmo 137, porque a ordem é esmagar os filhos da Babilônia contra as rochas. Então imagina, o próprio texto judaico-cristão bíblico tem esta ideia. Por que tem que esmagar os filhos da Babilônia contra as rochas? Porque senão eles se tornam palestinenses mirins que começam a pegar armas e querem vingar os pais. Então, quer dizer... Isso também aconteceu com eles no Egito. É claro, exatamente. Isso também aconteceu com E aí a ideia do Salmo 137 é isso, bem Israel mesmo. Olha, se é para garantir a nossa segurança, mata desde pequeno para evitar que cresça e tenha ressentimento. Agora, o problema isso expõe o que sobre nós como seres humanos, né? Então, as Primeira e Segunda Guerra, Auschwitz, o conflito por conta do comunismo, isso agora que nós estamos experimentando, ele expõe uma incapacidade humana de chegar num consenso sobre o que é humanismo, o que é que nos irmana para além daquilo que nos divide, qual que é o limite entre a defesa da própria segurança e a destruição do outro. Qualquer pessoa, no meu entendimento, seja padre, pastor ou papa, que tentar resolver isso com uma questão matemática pura e simples, ou é um idiota ou é um cretino. Porque nós não sabemos dar resposta para isso hoje em dia. Porque as narrativas todas se mostraram falhas, tanto judaicas quanto cristãs, vamos falar no próximo encontro das cruzadas, todo mundo falhou e ninguém conseguiu resguardar a paz. Falando em Papa, já que falamos dele recentemente, nesse caso, ele tem se posicionado? Tá só, gente, vamos manter a paz. Há muito, né? Essas sextas aí para trás nós tivemos um jejum que ele pediu, né? O Papa tem uma preocupação muito grande com relação à paz. Mas assim, com todo respeito ao Papa Francisco, hein? Te amo. Não vai me demitir, né? Mas o papel da igreja é irrelevante. Então, na maior parte das vezes. A religião católica, nesse caso, eu não tem acho nada a que é ver. irrelevante. Eu acho que o que a gente pode fazer atualmente é rezar, evitar causar problema, né? Não vamos chamar os judeus de nossos priminhos mais próximos para não ter problema com o Islã. Eu acho que é melhor, assim, ter um esforço humanitário, eu diria. E esse esforço do Papa Francisco aqui, ironias à parte, né? A gente não pode esquecer que o Islã está bem infiltrado no Ocidente. Exatamente. Eu diria que hoje em dia a Igreja Católica é muito irrelevante do ponto de vista de um ator internacional. Não sei se a ONU escuta o Papa. Eu acho pouco provável. Virou um anão diplomático. Né? Eu acho que sim. Francisco tem um pouco mais, porque ele tem uma presença, ele traz pautas humanitárias muito interessantes, mas eu não vejo uma influência que eu acho que em outros momentos um João Paulo II teria, por exemplo. Na época da dissolução do regime comunista, nós temos, por exemplo, João Paulo II com Ronald Reagan. Então, o presidente dos Estados Unidos iria até o Vaticano para tirar uma foto de mão dada com o Papa, para dizer nós aqui ocidentais, ou nós com o uso da razão, contra. Hoje em dia, alguém viu falar do Biden consultando o Papa? Eu ouvi dizer que ele tem uma ligação para ele, mas não vi nenhuma nota na CNN, no Vaticano. Isso para mim já é um sintoma claro de que o Papa não é o ator relevante nisso aí. Diferentemente, você vê fotos de João Paulo II tirando foto com tanto aí de presidente, na época dos momentos mais intensos do conflito, né? Agora eu não vi isso com o Papa, não. Pode ser impressão, mas eu acho que nós somos atores muito irrelevantes, eu acho. Respondendo enquanto católico de forma geral, né? De fato, a posição do Papa, ela tem algumas particularidades, né? Pela importância e tudo mais. Mas eu diria assim, igual quando você fala do jejum e oração, eu penso na oração por pedir essa conversão, né? Que é muita coisa, quero deixar claro. Uma conversão que não precisa ser necessariamente, né, a fé cristã. Que pela nossa oração dificilmente vai acontecer, mas que seja um pensamento, né, de
de procurar diplomacia, procurar conversa, por mais que eu entenda que isso é extremamente difícil. Acredito que qualquer um dos lados, no momento que abaixar a guarda, ele vai ficar com medo, o outro, né, fica com medo e vai atacar, enfim, minha opinião. Mas eu diria que nós, enquanto católicos, nós temos também um interesse, né? A gente vai falar em detalhes depois, mas existe, evidente, um interesse católico naquela região ali de Jerusalém também. No sentido de vamos tomar para ser nosso? Não. Mas... Já teve, né? Já tentou, não conseguiu. Tô brincando. Vamos falar Depois a gente fala. Porque não quer, mas é porque Depois a gente fala do reino de Israel, de Jerusalém. Deixa pra eles, né? WO. Pode ser. Não, eu entendi, Bruno. Nós estamos sendo irônicos aqui, até debochados. Que mas o o que você católico tá dizendo é muito não se sério. esqueça disso. Sim, né? Que é muito sério. A região também pela qual eles estão hoje em guerra e batalhando e tudo mais, é uma região onde o nosso fundador nasceu, viveu, morreu, andou, pregou. É sagrada para nós, né? E de alguma Só forma... que é sagrada para eles também. Ela é sagrada, é uma capital do mundo por causa disso. Tá? Jerusalém é a capital do mundo por causa disso, porque é sagrada para as 3 religiões monoteístas que nós temos hoje, abraâmicas. De alguma forma que eu particularmente não sei, eu acho que nós, enquanto humanos, na igreja inteira, a gente ainda não sabe, mas até pro cristianismo ela tem algo de especial, né? Tipo assim, Jesus olha e chora pela Jerusalém que o abandonou. Então, assim, A paixão dele começa quando ele entra em Jerusalém. então, assim, tem um desejo, assim. Talvez, quiçá, quando vier, né, a parousia, vai estabelecer lá. Apesar de que é muito confuso aquelas ideias de que como é que os bilhões de pessoas vão sobreviver nessa terra do jeito que ela é. Mas, enfim, talvez ali seja, de fato, onde ele vai instaurar um jeito. Quem colocou os bichos tudo numa arca resolve aquele negócio ali rapidinho. Facilmente. Constrói apartamento, Minha Casa Minha Vida. O governo Lula fez isso com o programa de aceleração do crescimento. O que Jesus não pode fazer? Amém? Amém. Fala, galera. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse papo de sacristia. E aí, já tomou sua opinião? Quem tá certo, quem tá errado? Vamos ter paz, vamos ter mais guerra? Espero que vocês assistam e gostem. Valeu.